Eu lancei um texto lá no meu blog, que estou deixando o link aqui na descrição, falando sobre o paradoxo do desconhecido. Basicamente é o seguinte, imagina que você vai participar de uma entrevista de emprego para estágio. E aí, o estágio ele está exigindo de você uma experiência prévia, só que você não tem uma experiência prévia. Então, como é que você vai conseguir ter a experiência prévia para conseguir o estágio se ninguém te deu a oportunidade de conseguir a experiência? Então você fica num limbo onde você não tem a experiência necessária para entrar e ao mesmo tempo, pelo fato de você não ter entrado, você não vai ter conquistado nenhuma experiência. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque basicamente nós que somos pessoas mais anônimas, pouco conhecidas, fica difícil para a gente galgar novos degraus sozinho. É difícil para a gente conseguir subir um patamar adiante sem que ninguém nos dê, por exemplo, a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para uma grande audiência, para a gente ficar conhecido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu lancei o livro em março desse ano e com a pretensão de justamente conseguir angariar um público, leitor e tudo mais. Eu só não imaginava que eu tinha que ter tido esse público leitor antes de lançar o livro. Eu sempre tinha lido algumas coisas a respeito de você lançar principalmente contos e tudo mais, pelo fato de ser desconhecido, para você começar a ter seus primeiros leitores e quando você lançar, você já teria mais expectativa. Não foi o que eu fiz. Eu me foquei principalmente na questão visual do livro. Meu livro ele tem um visual bacana, só que isso não seria suficiente para convencer as pessoas a comprarem ele. Eu me frustrei terrivelmente como escritor e falei, cara, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso corrigir. Eu tô vindo aqui discutir com vocês porque não é uma coisa fácil quando a gente vem para admitir nossos erros, para admitir os nossos fracassos, mas a gente só aprende assim. E aí eu vou falar aqui para vocês mais ou menos como é que foi o meu processo. Se você é escritor, eu espero que você se identifique também e quero que você comente aqui embaixo o que você acha disso. Porque assim, eu fiz o livro e aí eu enviei para várias editoras. Só que as grandes editoras, elas não aceitam trabalhos de autores desconhecidos. Você precisa ter pelo menos o contato de algum agente literário. E esses agentes literários, eles selecionam a dedo quem que eles vão, sabe? Quem que eles vão agenciar. Porque o agenciamento também não garante necessariamente que seu livro vai ser publicado. Mas ele já é meio que um corta-caminho aí entre uma coisa e outra. Quando eu falo publicado, gente, é publicado por uma grande editora, beleza? Dessas editoras mais conhecidas, como Sextante, Suma de Letras, Companhia das Letras, etc. Só que aí nesse meio do caminho você tem editoras um pouco menores que elas prestam um serviço de publicação editorial que não necessariamente é um serviço de editora de fato, desse estilo tradicional. Você envia o seu material, eles analisam o seu material e dizem, ó, eu vou te cobrar, vamos supor aí, 15 mil reais por 500 exemplares, e aí nesse caso você vai ter direito a X exemplares, a gente vai imprimir uma tiragem de tanto, e se vender mais, a gente vai imprimir mais sem que você precise pagar. Nesse sentido, você basicamente está pagando a diagramação, você está pagando a revisão do seu livro, capa e todo esse material aí que vem no conjunto para você colocar a sua obra, né, aí no mercado. Só que nesse caso você precisa tirar do seu bolso. E o que eu percebo, coletando assim, diversos depoimentos, é que esse trabalho ele é feito, só que ele é feito apenas com o intuito gráfico, por assim dizer. Então é basicamente como se eles pegassem e imprimissem o seu livro, e aí eles te veem como um cliente, e dessa forma você tem que se virar para vender o seu livro. Quando eu lancei o meu livro, eu não imaginava que seria tão difícil. Todo mundo falava, vender livro no Brasil não é fácil, os brasileiros não gostam de ler. Isso não é verdade, tá bom? Porque existe uma parcela de brasileiros que lê, essa parcela não é tão grande, mas existe uma parcela de pessoas que leem e que buscam livros bons, livros legais para serem lidos. Só que esses livros precisam ser de conhecimento, as pessoas precisam saber que esses livros existem. O que não necessariamente acontece quando o cara é pequeno. E o que acontece é que o cara ele sabe criar, que por exemplo é o meu caso, eu sou bom em criar, sou bom em fazer, mas não necessariamente em vender um produto, porque o livro, querendo ou não, um produto, ele precisa ser vendido. E aí, diante de toda essa situação em que eu percebi que não valeria a pena eu investir esse valor, porque eu recebi propostas desse tipo, eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou partir para a autopublicação. Só que eu, muito ingênuo, pensei que fosse dar tudo certo. O começo de um sonho deu tudo errado. Dois grandes exemplos de escritores brasileiros que deram muito certo. Você pode pegar, por exemplo, o Leonel Caldela e o Eduardo Spohr. A história do Eduardo Spohr ela é um pouco mais conhecida porque ele estava envolvido ali com o Jovem Nerd, que é o Jovem Nerd e o Azaghal, que eu sou super fã deles, ouço o podcast deles sempre. E eu conheci o Eduardo Spohr justamente pelo podcast deles lá, do A Batalha do Apocalipse. E aí eles fizeram um podcast, conseguiram vender muitos livros, foi uma loucura e tal, antes do Eduardo Spohr conseguir um contrato com uma grande editora.
para você ver o processo que ele precisou passar para poder chegar lá. Só que no caso do Eduardo Spohr, apesar de ele ter um livro de extrema qualidade, um livro muito bom e tudo mais, ele ainda dependeu de uma rede de networking poderosa para conseguir justamente chegar nos leitores corretos. Porque não adiantaria nada ele ter um produto muito bom que ia ficar dentro da gaveta. Só que aí, o que acontece? Eu fiz uma publicação colocando justamente esses pontos, e tá lá no meu blog também, confere lá, que era sobre essa questão de você ter o livro, de você não ser conhecido, né, justamente essa questão do paradoxo do desconhecido, você não é conhecido, ninguém te dá uma chance, porque você não tem relevância suficiente para ter essa chance. Eu não falo só com questão das editoras, eu falo com questão dos leitores também. E aí, no caso do Eduardo Spohr, por ele ter esse acesso, ele teve uma facilitação para poder conseguir chegar nesse cliente correto. Só que se a gente for esperar, se nós, menos conhecidos, formos esperar chegar na situação correta de se ter o networking certo para poder chegar nos leitores, a gente nunca vai fazer nada. E uma coisa que eu aprendi nesses vários anos em que eu estou aí entre criação e tentativa e erro, é que a gente precisa abandonar a ideia da perfeição. Eu recebi alguns comentários de pessoas falando assim, olha cara, você talvez apressou a publicação do seu livro, porque tem um detalhe ou outro aqui que dava para melhorar. Sempre dá para melhorar, gente. Sempre vai dar para melhorar. Nesse caso, se eu tivesse esperado para poder justamente conseguir esse agenciamento literário ou conseguir esse network, eu não ia lançar a obra nunca. E eu já lanço a obra, colho esses feedbacks e consigo dessa forma entender. Eu preciso melhorar aqui, 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 porque o livro não está perfeito e dessa forma eu vou conseguindo escalar para chegar no ponto certo, que é justamente a intenção desse vídeo. Eu escrevi um livro grande. O meu livro ele tem 12 personagens com ponto de vista, tem mais ou menos aí na diagramação assim exprimida que eu fiz, tirando leite de pedra, deu 566 páginas, o que é bastante coisa para um autor desconhecido, e eu não sabia, não fazia a menor ideia de que as pessoas tinham esse tipo de preconceito, entendeu? Só que a venda ela exige um relacionamento, as pessoas elas precisam conhecer, gostar, serem recomendadas, para poder finalmente falar, olha, vale a pena eu investir meu tempo e meu dinheiro nisso aqui, porque nesse caso eu vou ter um entretenimento de qualidade. Só que o livro ficou grande demais, é uma outra objeção que os leitores usam, porque você já tem as várias objeções. Ah, fantasia é um subgênero muito bobo, ou eu não gosto de ler fantasia, eu só gosto de coisas realistas e por aí vai, né, gente? Mas eu não tô com foco nesse tipo de pessoa, não. Eu tô querendo o leitor que gosta de fantasia. A pessoa que gosta de fantasia, ela vai ler o livro do independente do tamanho, porque ela vai gostar ali da história, enfim. E aí o livro ficou grande demais e eu falei, e agora o que eu faço? Porque foi me sugerido diversas vezes, por que você não divide o livro, cara? Divide o livro no meio. Mas o nome do meu livro, O Cavaleiro da Maldição, só faz sentido no epílogo do livro. É tipo numa das últimas cenas que você vai entender. Ah, por isso que o livro se chama assim. Ah! Mas, para chegar lá, o cara tem que passar pelo livro todo. Então eu tive uma ideia interessante. Como eu tenho 12 personagens com ponto de vista, alguns pontos de vista não necessariamente encontram com outros. Tem personagens que não dá para você entender o que está se passando, porque um personagem enxerga de uma forma e o outro enxerga de outro, mas eles estão no mesmo núcleo. Então dessa forma não dá para eu tirar um dos dois, entende? Porque os pontos de vista eles se complementam. Mas tem dois pontos de vista no meu livro que eles são um pouco mais paralelos, vamos dizer assim. Então dá para eu tirar esses dois sem necessariamente perder aí o fio da meada do livro. Um desses pontos de vista é da personagem Ariane de Tartânia. Dessa forma, eu estou disponibilizando gratuitamente o livro A Vingança Vermelha, que é focado na Ariane de Tartânia. Então se você quiser baixar o livro, é só você clicar no link aqui embaixo. Agora, se você tem interesse de incentivar o trabalho de um escritor independente, eu vou estar deixando aqui embaixo também o link para você baixar pelo preço módico de 99 centavos. Eu não vou ganhar quase nada, mas pelo menos é um troco de bala ali, basicamente, vamos dizer assim, né? O ponto de vista do Gregorian também vai ficar disponível num outro PDF que vai estar disponível aqui. Dessa forma eu vou ter um livro menor, onde esses pontos de vista são cruciais, só que eles são cruciais para a história ao longo do tempo. Mais adiante eu pretendo lançar o livro completo, com seu tamanho certinho, quando eu já tiver um pouco mais de relevância no mercado editorial. Mas para eu chegar lá eu tenho que passar justamente por aquele caminho. Lembra do paradoxo do desconhecido? Eu tenho que passar por essa questão de não ser conhecido, para justamente entrar no ponto onde eu sou conhecido, então agora eu já tenho a possibilidade de lançar os produtos certos para as pessoas que querem de fato conhecê-lo. Então nesse caso eu vou fazer aí um relançamento do meu livro que vai estar disponível para vocês, ok? Lá na Amazon e na Wiclap, que o livro ele vai estar mais em conta. Eu vou tentar também fazer uma promoção, porque de qualquer forma a margem fica muito baixa, porque o preço da impressão é muito alto lá no Wiclap. Em qualquer outro site também que eu fosse querer fazer, né? Mas se você tem o interesse de conhecer o livro O Cavaleiro da Maldição, o site está aqui embaixo para você ir lá assistir
os vídeos, ler a sinopse, entender a história e tudo mais. O site está bem bacana, tá bom? Se você quiser incentivar o trabalho de um instrutor iniciante, e se você quiser ter um entretenimento de qualidade, fica a recomendação para você, beleza? Muito obrigado se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo.